E era constante, né, esses crimes aqui. Com tantos casos de violência, eles decidiram entrar com um pedido no município de Maceió para a instalação deste portão na entrada do loteamento. A primeira solicitação foi feita em 2002. Sem respostas, os moradores fizeram um novo pedido no ano seguinte. Tanto no primeiro quanto no segundo requerimento, juntamos os boletins de ocorrência, né, dos eventos delituosos que aconteciam aqui. E mesmo assim não foram respondidos os nossos requerimentos. Então nós tomamos a iniciativa, colocamos o portão. Os moradores dizem que com a instalação tudo mudou, mas a prefeitura enviou uma notificação para a retirada do portão. Foi quando nós batemos as portas do Poder Judiciário, né? Porque estávamos tendo negado um direito constitucional, que é o direito à segurança, e o juiz concedeu a liminar e, instruído o processo, foi julgado procedente a ação. Júlio se mudou para o loteamento há 2 anos e o portão foi decisivo na escolha do imóvel. Eu tive várias oportunidades de escolher uma localidade, você viu que eu estou recentemente. E o maior foi essa de ter essa segurança, tá certo? De ter uma pessoa que nos dê essa segurança. Quer dizer, primeiro Deus, né? Depois o vigilante. Então eu me sinto bem, a vizinhança é muito ótima, eu acho que todos contam com isso aí, é um dos motivos maiores de reter a gente aqui nesse condomínio. Mais de 2 décadas após a instalação do portão aqui no loteamento Murilópolis e com 2 sentenças do Judiciário que garantem a manutenção do equipamento, o Ministério Público Estadual entrou com um recurso para que essas sentenças elas sejam revistas e, com isso, a possibilidade da retirada do equipamento aqui do local. No recurso, o Ministério Público Estadual afirma que a permissão de uso de bem público é ato administrativo discricionário, precário e unilateral, não cabendo ao Poder Judiciário concedê-la, sob a pena de ofensa à separação dos poderes. Disse ainda que, ao manter a sentença, o Judiciário incorreu em omissão, contradição e obscuridade. O fato de que uma rua, que é um bem de uso comum do povo, ser colocado uma guarita lá, exigir identificação para entrar, exigir o convite de alguém para entrar, é uma decisão drástica. Existem regras, leis tratando dos casos, das hipóteses em que uma rua pode ser fechada, mas a decisão de fechá-la ou não será sempre um ato discricionário do município, do chefe do executivo municipal. O judiciário não pode substituir a vontade do município, do agente público nesses casos. Se pudesse fazer isso, poderia fazê-lo em relação a qualquer autorização. Imagine você que um visto que um consulado dá para ingressar no país é uma autorização, ele pode dar ou não, você pode preencher todos os requisitos, ter residência fixa, ter emprego, ter parentes, família no Brasil, e um consulado americano, por exemplo, negar um visto a você. O judiciário vai substituir a negativa de um visto? O porte de arma é uma autorização, cabe à Polícia Federal dar, ou você pode passar no teste de tiro, no teste psicotécnico, mesmo assim, se a polícia entender que já concedeu portes demais, ela pode negar o porte. E o judiciário vai substituir. É a mesma coisa a autorização para fechamento de rua. Não é uma licença, que é um ato vinculado, é um ato discricionário. Nessa questão em particular, o Poder Judiciário não interveio de forma arbitrária. Não, foi muito precisa, porque havia um direito sendo lesado, o nosso. E como eles não respondiam, né, aos nossos reclamos através dos requerimentos, o Poder Judiciário nos garantiu, né, por sentença, e o município teve direito à ampla defesa e o contraditório e nos concedeu que fique fechado o portão e a guarita. Em Maceió, uma lei foi aprovada no ano passado pela Câmara de Vereadores, autorizando o fechamento de vilas, ruas sem saída e travessas, com características de ruas sem saída em áreas residenciais, ficando limitado o tráfego local de pessoas e veículos apenas aos seus moradores e visitantes. No entanto, essas vias devem ter apenas usos residenciais. O fechamento poderá ser realizado por intermédio de guarita, portão,
cancela correntes ou similares. Essa lei ela vai permitir que alguns espaços eles possam ser fechados, mas tem algumas ressalvas. Por exemplo, esse espaço fechado ele não pode dar acesso a áreas públicas, não pode dar acesso a equipamentos urbanos, nem pode dar acesso a outros locais, a outros condomínios, por exemplo, a outras casas. Para você ter essa liberação, precisa que 70% dos moradores daquele local assinem, concordando, dando anuência para esse fechamento. É feito um estudo pelo IPLAN, para ver a viabilidade de fato. Existem algumas características de portão, como o portão deve ser posicionado, a forma como ele deve abrir. Então, existe toda uma regra para que isso de fato aconteça. Segundo o Instituto de Pesquisa, Planejamento e Licenciamento Urbano e Ambiental, o fechamento de ruas em Maceió pode ocorrer por meio de uma permissão de uso de áreas públicas concedida pela Prefeitura, conforme previsto no Código de Urbanismo e Edificações. Essa autorização permite que uma associação de moradores legalmente constituída controle o acesso a determinadas vias de um loteamento, assumindo a responsabilidade pela manutenção, limpeza, segurança e conservação desses espaços. Ainda de acordo com o Instituto, a permissão é um ato administrativo precário e revogável, concedido por decreto do Poder Executivo após análise técnica de órgãos de planejamento urbano e mobilidade. Pode fazer a revogação desse fechamento, salvo engano também, se tiver alguma assinatura de uma determinada quantidade de grupo de moradores daquele local, também pode haver essa revogação. E se por algum motivo, algum empreendimento, alguma outra coisa passar a existir, e que aquele seja o caminho, o percurso, sim, também deverá haver essa revogação. Em meio à polêmica, os moradores dizem que vão recorrer para garantir a manutenção do portão. Vamos nos contrapor a isso. Espero o bom senso das autoridades, né? Porque nós não estamos reivindicando nada ao arrepio da lei. É bom que se saliente que nós não obstruímos a entrada de qualquer veículo público que venha fazer inspeção, fiscalização. Não, só pedimos apenas que seja identificado e pode adentrar, não há problema algum. E o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta